Salve, salve, estagiários, estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. Ô, Magnético, vambora. É isso, Thiagão. Hoje temos uma convidada para lá do especial. Como a gente sempre diz, né, cara? Dia após dia, semana após semana, a gente só eleva o nível aqui, cara. Como estamos em Copa do Mundo, Estados Unidos, eu vou falar o seguinte, step by step. Aí você foi bem, aí você foi bem. Vambora. Hoje estamos aqui, simplesmente, pra mim, uma das melhores comentaristas / analistas de arbitragem do Brasil, Renata Ruel. Seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Se vocês me convidaram, é sinal que vocês estão me vendo ali. Isso, nem que seja, às vezes, pra xingar um pouquinho, entendeu? Pelo menos vocês estão me vendo. E eu falo isso, eu cheguei, vou até já começar assim, gente, agradecendo, falando, cheguei aqui no prédio, né? Aí fui fazer ali o cadastro, ele falou, eu te conheço. Eu falei, você já me xingou? Ele, às vezes, eu falei, eu queria entender por que vocês me xingam. Porque eu falo mal do árbitro, eu não falo mal do time, você torce pro árbitro? Aí ele, não. Eu falei, então, por que vocês me xingam? Então, estamos aqui, graças a Deus, obrigada pelo convite. Que é isso, a gente que agradece. Pra começar nosso bate-papo, Renata, seguinte, o nome do canal é Canal Estagiários. E tem a pergunta do estagiário, né? Então, todo mundo tem alguma história, uma resenha engraçada da época que começou algo ou que foi estagiário. E eu queria saber se você tem alguma história legal que você pode compartilhar com a gente. Nossa, eu acho que a arbitragem, você também começa, vamos dizer, fazendo estágio, né? Sim. E olha, foram vários perrengues. Vários, assim como o estagiário passa, né? Vários perrengues. Porque assim, eu falo que a melhor escola para arbitragem, a várzea é o amador. Eu fiz muita várzea, fiz jogo com chuva, lama até o joelho, fiz jogos assim em lugares inimagináveis, sabe? Que você olhava assim, você tá chegando aqui, lugar que não tinha vestiário, então você muitas vezes se escondia dentro do carro e se trocava dentro do carro. Nossa. Olha, perrengue de estagiário. Foram vários aí. Tanto que eu uso a frase, adoro a frase da música. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Boa, isso mesmo. É isso aí. Exato. Você lembra algum jogo assim que você fala, cara, esse jogo, pressão? Porque a várzea, você falou da várzea, é a pior que tem. É os caras fora, dentro, e você tendo que controlar ali o jogo. Como é que foi? Eu falo que é isso, justamente. Quando você vai fazer jogo profissional, por mais que você tenha um estádio lotado ali, aquela pressão, TV, mídia, torcedor, você tem um respaldo de regulamento, de policiamento. Sim. A várzea você não tem isso, né? Então a várzea você corre mais riscos de apanhar. Teve um jogo que eu lembro que virou uma confusão gigantesca, assim, da gente ter que ficar num canto, e aí o time da casa que defendia a gente. Nossa. Pra não apanhar. Porque não tinha policiamento, não Sim. tinha segurança, não tinha nada disso. Isso falando de várzea mesmo. E aí teve uma vez, olha, isso é várzea, mas era um jogo pela Federação Paulista. Semi-amador, né? Semi-amador, que era assim, você tinha, vou falar aqui, que era o nome das Copas. Eu fiz muita Copa Kaiser, né? Copa Kaiser. E aí tinha a Copa Kaiser, e aí a federação pegou a Copa Brahma na época.
E aí a gente foi para um jogo. E na época, ó, vou admitir aqui, você não tinha GPS, você não tinha Waze, você ia com o mapa ali, o guia 4 rodas para chegar nos lugares e perguntando. E aí a gente parou, tinha uma viatura da polícia, a gente parou para perguntar. Como que a gente chega nesse lugar? A polícia olhou pra gente e falou assim, o que vocês vão fazer nesse lugar? Aí a gente, jogo. Aí, jogo, nós somos árbitros da Federação Paulista e a gente tem que ir fazer um jogo lá. A federação tá mandando vocês nesse lugar. Nossa. Aí eles olharam pra gente e falaram assim, ó, sinceramente, eu não iria. Mas você tem que fazer isso pra chegar lá. Pô, que então, incentivo era maneiro. assim, entendeu? Tipo, se a polícia não iria, meu amigo. E ao mesmo tempo, eu acho muito legal falar isso, porque assim, eu fiz muita Copa Kaiser em vários lugares, Copa Pioneer, né? Sim. E aí, você vai nos lugares, mas assim, por mais que você não tenha a segurança, o regulamento, muitas vezes, de um jogo profissional, de um jogo de federação, CBF, às vezes você se sentia, no meu caso, com mais respaldo e mais segurança do que qualquer outra, porque eles sabiam que qualquer coisa que acontecesse ia manchar eles, os times, o campeonato. Então, assim, eu adorava fazer Copa Kaiser, cara, eu adorava mesmo, e aquilo enchia, e era aquela pressão. Futebol raiz, né? Exatamente. E é a melhor escola, porque se você aguenta aquilo ali, qualquer coisa você aguenta qualquer coisa. Agora, quantos, né, ao começar ali, já não desistiam? Já falavam, é assim? Arbitragem é isso? Não quero. Tem um vídeo que eu vi que viralizou, provavelmente você viu, Renata, do cara, acho que foi em Minas, ele pulando o alambrado, ele era árbitro. Ele pulando o alambrado e saindo correndo, porque, tipo assim, um monte de gente em cima dele. Tem vários. Eu olhei com ele, cara, se esse cara vai continuar a arbitragem, vai ser um dos melhores árbitros do país, porque nada vai pressionar esse cara mais. Mas é esse o pensamento. Porque eu falo isso, eu falo assim, ó, pensa, né? Assim, quando a gente pensa que você vai trabalhar numa empresa, eu falo muito isso, se a gente vai pensar em RH, o que o RH vai analisar em você tem que trabalhar sob pressão. Eu falo as habilidades, né, que você tem que ter hoje para trabalhar. Trabalhar sob pressão, negociação, tomada de decisão, trabalho em equipe. Tudo isso planejamento. Tudo isso o árbitro tem que ter. Se você consegue trabalhar sob pressão nesse ambiente... Só tem uma diferença, né, Renato? No corporativo eu tô no meu ar-condicionado, na cadeirinha. Agora ali é fração de segundo e decisão o tempo todo, né? Decisão o tempo todo. E assim, eu falo, se você piscou na hora errada, você perdeu o lance. E aí, se você perdeu o lance, você vai errar mesmo. Um posicionamento errado, um atraso seu, uma distração, uma falta de concentração, você vai perder o lance mesmo. E isso... pode acabar com o seu jogo. Nessa época de Várzea, teve algum lance específico assim que você lembra e fala, caraca, eu acho que eu errei nessa hora. Tipo, apitou na hora, fora de hora. Porque antigamente, você pode me corrigir, os árbitros apitavam muito também com um apito na boca. Que aí depois evoluiu. Até hoje alguns fazem, né? Mas ou levantou a bandeira na hora errada. Você lembra de algum lance exclusivo? Olha, esse negócio que você falou do apito na boca é até interessante porque é isso mesmo, né? E aí você até fala, não deixa o apito na boca, porque de repente você viu aquilo num segundo, só que você poderia ter dado uma vantagem, e aí esse movimento de você levar o apito até a boca, a situação já mudou, e aí você não vai mais apitar. Então esse é um ponto interessante. Agora sim, na Várzea você não tinha muito aquele negócio do replay, né? Então você não ia ver o jogo e falar assim, nossa, eu errei isso. Porque naquele momento, muitas vezes, você tinha convicção do que você estava fazendo. E aí, de marcar assim, falar esse lance eu errei, eu lembro só de uma vez, que aí eu vou contar isso pra vocês mesmo, porque era a Várzea. E assim... eu no banco de reservas ali na Várzea, Campo do Caju, se não me engano. Ai, sim. Nossa, ou era Campo do Caju ou era em Osasco. E aí, eu marquei um impedimento, eu sabia que a hora que eu chegasse ali no meio campo, voltando, que o time ia voltar, correndo, o banco ia vir pra cima, assim. Aí eu olhei, o técnico já olhou, mas eu falei assim, professor, o senhor conhece a mulher na TPM? Eu tô nessa TPM, eu acho que não é dia. Aí ele riu,
o banco riu, e aí ninguém mais me infernizou o resto do jogo. Boa, Foi genial. sensacional. Então ali já foi ótimo, maravilhoso, e acabou por ali. Então essa é uma das coisas que eu guardo bastante, assim, da Várzea. Porque assim, você não tinha, né, esse negócio. Como eu bandeirava, além de tudo, é lance de impedimento, assim, não tinha, né? Vamos ser sinceros, o VAR Hoje tá errando. não deixa claro o nosso Linha impedimento. torta. Exatamente. Imagina aqueles campos que a marca da cal é meio pra cá, Exatamente. é uma parábola. Exatamente. A linha é assim, ó. É isso mesmo. Campo é quase Terrão, um- grama não tinha, não existe. existia. Só o grama. calvinho ali, né? Que a gente fala que tem um calvinho ali na grande área. Ainda que agora você tenha grama sintética, melhorou muito. alguns, mas naquela época era terrão, você não via grama Nossos jovens nenhuma. de hoje não fazem nem ideia, talvez, do que a gente tá falando. Não. Mas era bom, hein? Era bom demais, É. bons tempos. E me diz uma coisa, o que te levou a querer ser árbitra? Como que começou tua infância? Conta um pouco pra gente, da onde saiu esse... Cara, eu quero ser... Olha, eu queria mesmo, hein? Queria muito. E é loucura, porque eu acho que foi do nada, assim. Eu venho de uma família que eu falo assim, que a maioria é homem, né? Minha mãe de 7 irmãos, 5 homens. A maioria entre primos são homens. E assim, meus primos e meu irmão jogavam futebol ali quando a gente tinha 13, 14 anos. E jogava nos times de bairro mesmo. Uhum. Meu tio era o técnico do time. Então eu sempre ia acompanhar. E aí eu convivia muito com os meninos, porque não tinham as meninas para eu conviver assim. Eu ia na rua jogar bola com os meninos, ia no campinho jogar bola com os meninos. Na escola tinha o campeonato masculino, não tinha feminino de futebol, e eu jogava o campeonato com os meninos. Se tinha, na minha escola na época, era dividido, né, educação física homem e mulher. E aí eu ia jogar futebol com os meninos na outra quadra, enquanto as meninas jogavam handball, essas coisas assim. E eu falava assim, gente, eu amo futebol. Eu quero uma família apaixonada assim por futebol, de no domingo sentar na sala para assistir jogo, né? O jogo das 16h. Falei assim, quero trabalhar com futebol, mas não quero jogar. O que eu posso fazer? E não pensava em jornalismo, não pensava, não sei, não me perguntem até hoje de onde surgiu a ideia que eu queria ser árbitra. Porque nem árbitra na época que veio a minha vontade tinha. Ainda não tinha surgido Silvia Regina, Ana Paula e Aline Lambert. Eu não sei dizer da onde saiu isso. E eu comecei a ligar para a Federação Paulista. Ah, mas só com 18 anos você pode fazer o curso, né? E ter completado o ensino médio. E aí até me formei, mas aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer faculdade, depois da faculdade, se você quiser, você faz o curso. E aí eu fui fazer o curso, mas assim, não conhecia um árbitro de futebol. Não tinha visto mulheres na arbitragem quando veio esse sonho na minha cabeça, eu tinha ali 13, 14 anos. E eu não sei te dizer, sinceramente, de onde surgiu, não sei. Caramba. E aquilo veio. E veio e eu fui atrás, assim, sabe? Terminei a faculdade, falei, olha, mãe, o diploma aqui, agora eu posso fazer o curso. Ela falou, agora pode. Pô, que maneiro. E aí foi isso que a gente foi indo. E a arbitragem, eu falo que, eu devo muito à arbitragem, porque me entregou muita coisa. Muita coisa. E nessa época, como é que foi aqueles primeiros contatos ali? Já fazendo o curso, o primeiro jogo que você fez, assim, qual que foi o sentimento, as sensações? Nossa, é muito louco, né? Porque aí, quando eu tive essa vontade, você não via mulheres. Mas quando eu fui fazer o curso, né? Eu queria com 14. Quando eu fui fazer o curso, foi quando tinha surgido, né, a Silvia Regina e tal. E aí era a primeira turma da federação, que eu acho que tinha mais de 10 mulheres no curso. Caramba. Então foi assim, a primeira turma que deu um boom de mulheres. E aí eu lembro que a gente estava fazendo o curso, veio o Arthur Alves, que era diretor do sindicato, o sindicato era do lado, ainda é do lado da federação praticamente, falou assim, olha, quem quiser ir começar a atuar no amador, nós temos o sindicato com jogos amadores e tal. E eu falei, deixa eu ir atrás da federação, do sindicato. E eu comecei a fazer jogos amadores no Clube Banespa, mas eu era reserva ali. E aí ele me colocou de reserva para ir conhecendo, entendendo. E aí eu ia praticamente todas as noites lá no clube, todo final de semana, mas só ali fazendo reserva. E a estreia no amador, assim,
Foi aquela loucura que era uma semifinal de um campeonato chato do Banespa. E eles escalaram, no Amador também acontece escala errada, viu? Também acontece. E eles escalaram um assistente, bandeirinha, que estava vetado. Porque os clubes no Amador também vetam, tá? Ah, é? É, também vetam. Tem os bastidores, sabe? Tem. Bastidores do poder. É. E aí ele tava vetado. Aí eles falaram assim, ele não vai bandeirar. Era semifinal. Eu falei assim, aí eles, eu tô lá todo dia, você vai bandeirar? Eu falei, mas vocês sabem que eu nunca bandeirei. E é uma semifinal. Que loucura. Não, mas você vai bandeirar porque ele tá vetado, não dá tempo deles mandarem outro. E você vai bandeirar. Então, a estreia bandeirando foi assim. Só que aí, depois disso, foi um jogo atrás de outro, um jogo atrás de outro, no Amador. Quando foi estrear na federação, foi o Sub-17, Sub-15, Sub-17, São Paulo e Osasco. E aí foi muito mais tranquilo. Querendo ou não querendo, porque você já vinha naquela bagagem do Amador. Cara, e na hora que começou o jogo dessa Nossa estreia... Senhora! Na verdade, assim, era mais tranquilo quando você pega a estreia ali, mas eu falo, todo jogo dá um frio na barriga, né? Eu falo que até hoje, fazendo comentários, você vai fazer um jogo, aí você vai... A gente fez agora a semi, né? Foi a semi Palmeiras e LDU, jogo de volta, e que foi o recorde de audiência da ESPN. Sim. Então, você sabe que você tá indo para um jogo que é gigante, que um comentário seu vai viralizar, Brasil. Exatamente. Se você falar uma merda ali, vamos ser sinceros, é pior do que muitas vezes quando você tava no campo. Porque no campo tem o fato do calor do jogo, né? Sim. E ali na TV, não. E muitas vezes aquilo ali vai viralizar. Então, assim, o frio na barriga é até hoje. Eu falo que se você perde esse friozinho na barriga também é porque o negócio tá já na hora de parar, né? É. Então, assim, você tem... Os jogos sempre tiveram isso. Porque até o jogo é algo imprevisível, né? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer. Esses dias eu tava fazendo um jogo, Premier League, que teve o pênalti... Foi Premier League agora? Que teve o pênalti e teve 2 toques na cobrança. E aí era a primeira vez, depois que a Board e a FIFA esclareceram a regra, que pelo menos eu estava comentando no jogo que isso acontecia, e naquele caso a bola entrou, então você manda repetir o pênalti. Se a bola não tivesse entrado nos 2 toques, cancelava. E isso veio o esclarecimento depois do Atlético de Madrid fazer aquele fuzuê que ele foi eliminado nos pênaltis na última Champions. Tinha tido aquele do Thiago Neves também, acho que na Copa do Brasil, se não me engano. Acho que foi também, porque antes você tocou 2 vezes, acabou. Exato. Então, assim, foi esse final de semana, sabe? Que aí você pega e você fala assim, cara, é uma coisa que nunca aconteceu. Se você não tá com a regra na sua cabeça... Você vai falar coisa errada aqui e você forma uma opinião totalmente errada. Pra voltar. Então, não. E assim, o jogo é imprevisível. Então eu acho que assim, isso também dá aquele friozinho na barriga que você nunca sabe o que pode acontecer. É um ponto que foi crucial. Veio um jogador aqui recentemente, o Thiago, e ele falou pra mim uma coisa assim, ele falou, cara, eu sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu comecei até hoje. E acho que se a gente perde esse frio na barriga... É sinal de que acho que talvez esteja na hora da gente parar, né? Ou repensar, né? Ou repensar. Ou repensar. Exatamente. Porque acho que ele é importante, ele ajuda, óbvio, você sabendo canalizar esse frio na barriga, ele te ajuda a você desempenhar melhor também, né? Você tem esse ponto, ele ajuda a desempenhar melhor. E assim, eu falo, gente, eu tenho meu momento de concentrar, sabe? Cada um tem o seu jeito, assim como o jogador. Então, tem o jogador que quer ouvir música, tem aquele jogador que quer ficar quietinho. Eu normalmente vou no meu carro ali, fazendo até minha oraçãozinha ali, sabe? Respirando fundo. E quando você fala com psicólogos esportivos, eles também falam isso, né? Quando você lê, eu estudo, eu gosto de estudar muito ali, é que esse frio na barriga, esse ponto de estresse, até de ansiedade, ele é importante. Deixa em alerta, né? Exatamente, porque ele te dá um alerta. Uhum. Então você não vai relaxado totalmente, porque se você vai relaxado, a chance de você não render ou de você errar alguma coisa é até maior. Sim. Só que aí você também tem um ponto certo desse nível de estresse, de ansiedade, para ele estar no...
vamos dizer, no limite certo de controle pra você não relaxar, tá no alerta e ele também não te fazer mal. E Renata, falando sobre essa questão psicológica, a profissão, né, de árbitro, bandeirinha, enfim, é uma profissão que de uma carga de estresse absurda. Sim. E os árbitros são os primeiros a serem xingados pela torcida, não importa como, e os primeiros que são cobrados, né? Ou se ele acertar ou se ele errar. Como que você enxerga o preparo mental de um árbitro nos dias de hoje? Porque tem a internet. Se a gente fosse pegar 10 anos, 15 anos atrás, o erro ficava na TV. Você desligava a TV, Acabou. não colocava o programa esportivo, sua cabeça ia, você entendia o seu erro e melhorava. Hoje em dia você é bombardeado por mensagens, muitas vezes mensagens de ódio. E como esses novos árbitros, essa geração nova, pode se blindar em relação a isso? Que é um problema muito sério, né? É um problema muito sério. Eu acho que nós todos, ainda mais que lidamos com o futebol, que é uma paixão nacional, hoje eu acho que um grande problema realmente são as redes sociais. Você lidar com esse baque, com as coisas que as pessoas falam. Eu, por exemplo, eu até posto, mas eu não olho comentários. Eu paro, não olho comentários. E os árbitros, eu penso muito nesse sentido, assim. Os árbitros, eles precisam entender o contexto que eles estão inseridos. Eles trabalham com uma paixão nacional. Essa paixão nacional deixa muita gente irracional. Total. Então você tem que saber, lá atrás, né, a gente tinha um psicólogo na Federação Paulista, que ele falou uma coisa que me marcou muito. E eu acho que como eu estava começando a carreira, isso também me ajudou. Eu acho que esse é um ponto importante para os árbitros. Você tá ali no campo, você tá, vamos dizer, representando um personagem, que é um árbitro, é um bandeira. As pessoas que estão ali te xingando, te ofendendo, elas não te conhecem. Elas não conhecem o ser humano que você é, elas não conhecem o seu caráter, a sua índole, elas nunca conversaram com você. O que elas ofendem, o que elas xingam, é o personagem que você representa ali naquele momento. Então, se você conseguir separar isso, que não é uma ofensa pessoal, porque as pessoas não te conhecem para te ofender, para falar realmente que você é aquilo, e entender que é aquilo que a figura que você significa naquele contexto é que está sendo xingado, você vai conseguir lidar melhor com isso. Então, isso foi um ponto, assim, que acho que me ajudou bastante e os árbitros precisam entender que aquilo não te define. Você vai errar, mas aquilo não define quem você é, o profissional que você é. Eu acho que isso é o mais importante ali, porque não dá para dizer que se você vai olhar um comentário, muitas vezes não vai pesar. E você tem outros pontos, né? Porque, assim, isso não acontece só com o árbitro. Eu acho que com os jogadores também. De repente, o jogador errou um pênalti aqui hoje e era um pênalti que valia o campeonato. O árbitro deixou de marcar um pênalti que poderia valer o campeonato. Aí, muitas vezes, quem sofre? A família deles. Porque aí o filho do jogador amanhã na escola, ou o filho do árbitro amanhã na escola, vai ser xingado. Seu pai não sei o quê, seu pai não sei o que lá. Então, eu acho que esse contexto, que inclui muitas vezes a família, também pode complicar um pouquinho mais a situação para lidar hoje com as redes sociais. A gente sabe que tem árbitros que acabam recebendo ameaça, né? Um monte de coisa. Então, você trabalhar isso e entender que aquilo não te define pode ajudar bastante a lidar com isso, porque as críticas são diárias. Você tem que saber lidar com elas. Um dia você tá bem, olha que jogo perfeito, outro dia você vai errar e o mundo vai cair mesmo. Cara, pior que essa ótica eu nunca tinha parado pra pensar e foi um ponto excelente. Realmente o árbitro, ele é um personagem, às vezes a galera xinga. Claro, tem aqueles mais famosos que você acaba acompanhando, mas num contexto geral, é alguém que tá indo, aspas, contra o teu time, mas pô, é uma ótica interessante para o trabalho mental, não só de árbitros, mas como jogadores também. Você falou de um jogo perfeito. Tem um jogo perfeito da tua carreira que você lembre? Qual foi o maior jogo que você fez? Olha, teve um jogo que foi, se não me engano, Palmeiras e Mogi Mirim.
no Allianz, 2015, pelo Paulista, que aquele jogo... Sabe aquele jogo, assim, eu como bandeira, né? Você tem trocentos mil lances de impedimento. E aqueles lances de impedimento muito ajustados. Eu falo que pro bandeira ali, pro assistente, os lances mais difíceis são principalmente quando aquele lance que a defesa sai e o ataque entra em velocidade. E aí você tem essa troca, a bola veio lá de trás. Falta lateral, assim. Entendeu? Então, imagina, a sua visão periférica de pegar uma bola lá atrás, que muitas vezes a visão nem alcança, e essa troca de posição, um querendo sair para deixar o outro impedido, o outro entrando. E esse jogo do Palmeiras teve muitos lances desse tipo. E aí você sai tenso, né? Você sai, meu Deus, e agora? E aí eu lembro de receber muitas mensagens, falaram assim, olha, o que teve de lance, de linha, ajustado nesse jogo, e você conseguiu acertar tudo, e aí tudo a gente colocando nas imagens e nas câmeras que a gente tinha na época, né? Lógico. Eu acho que foi um que me marcou bastante por causa disso, da dificuldade, da quantidade de lances. É muito ajustado, muito próximo, né? O time de São Paulo de 2005 a 2008 era um terror, então, para as arbitragens, né? Eu imagino... Que o São Paulo sempre saía para fazer a linha de impedimento alta. De 2005 teve o Bandeirinha que anulou os 3 gols do Liverpool de forma correta. Caramba, eu fico imaginando também. Sina Mapongol, nunca esqueça esse nome. É loucura, a gente pensa que não... Mas você fala, gente do céu, é muito veloz, né? O jogo, a velocidade daquilo. E como que você treina isso, Renata? Assim, nos treinamentos diários dos árbitros? Como que é o treino do Bandeirinha, né? Cara, é isso. Como que, na minha cabeça, e por favor, me corrija se eu estiver errado, na minha cabeça é um treinamento que ele fica na lateral e, sei lá, alguém fica cruzando bola. É isso? Tô totalmente viajando na história. Cara, como é que é? É muito louco, né? Porque se você for parar pra pensar, você não tem esse tipo de treinamento. Né? Quando a gente fala até numa possível profissionalização, o que a gente tem de treinamento hoje para específico? Não tem. Você tem pré-temporada ali, você tem alguns aprimoramentos, mas vamos dizer que essa frequência de pré-temporada, por exemplo, o Paulistão vai começar... Você tem a pré-temporada do Paulistão ali, às vezes de 4 dias ou uma semana. E aí você faz essas atividades do campo. Vão fazer essa atividade de lance de impedimento, porque aí eles pegam times de futebol, então fazem simulações de jogos e tal. Então você vai ter esse tipo de treinamento, muitas vezes como se fosse um jogo. Mas você vai ter isso 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. É muito pouco. Entendeu? Fora isso, como que o árbitro vai treinar situações no jogo, como que o bandeira vai treinar situações no jogo. Então, assim, muitas vezes você adapta, porque você tem a questão física que você precisa. Se você não passa num teste físico, você está reprovado e você não faz jogo. Então, você vai treinar o teste físico, para um teste físico, para o seu condicionamento, para estar num jogo. Muitas vezes você faz até certos deslocamentos. Então, assim, mas isso muito por sua conta. E aí você vai procurar no seu dia a dia conforme adaptar isso. Então, eu buscava treinar muito a minha visão periférica. E isso eu acho que eu brinco, né, com o Rafa até hoje. Eu falo assim, olha, cuidado, porque às vezes você acha que eu não sei pra onde você tá olhando, mas a minha visão periférica é ótima. Não adianta óculos escuros. E eu sei, não precisa, porque eu sei muito bem. Então, assim, no farol, sabe? Eu buscava assim, o farol aqui tá fechado, aquele tá aberto. Deixa eu ficar olhando pra esse que tá fechado, mas tentar buscar com a minha visão periférica, aquele lá pra ver a hora. Eu sempre fiz isso, assim. Aí num treinamento, eu sempre fui de treino até hoje, apesar de não precisar, muito na USP, né? Que é perto de casa. Então, de repente, você fazer um deslocamento lateral e tentando, dependendo de onde você tá, posicionar objetos ali e ver. Mas isso é muito por sua conta. Se você treinar por si só. E aí, além de tudo, assim, o árbitro não necessariamente é formado em educação física. Então, você não tem, né, esse respaldo ali de... A metodologia pra... De nada disso. E nem... Que loucura. Então, assim, você vai achando muitas vezes saídas para certo tipo de treinamento. Uma coisa que me ajudou muito foi, assim, quando eu comecei a fazer jogos de TV.
O que eu percebi? O árbitro normalmente faz isso, né? Acaba o jogo, quando ele tem a primeira oportunidade, ele vai ver os lances principais. Pra ver se ele acertou, se ele errou, o posicionamento. Então, quando eu comecei a fazer jogo de TV, o que eu comecei a perceber? Que o que eu via no campo, muitas vezes não era exatamente o que eu via na TV. Que quando eu via na TV, o jogador, num lance de impedimento, ele estava já um pouquinho atrás daquilo do que eu imaginava no campo, né? Pela rapidez. E aí você tem frame da bola, tudo bem que isso muda, mas assim, o que eu coloquei, Renata, na minha cabeça? Para pensar assim, se você tá vendo que na TV ele tá um pouquinho atrás e no campo você tá um pouquinho na frente, então muitas vezes, num lance muito ajustado, se você entender que ele tá ali meio centímetro na frente, a chance dele estar atrás é grande. Caraca. Velho. Então tenta, nesses lances ajustados, ao invés de marcar, segurar. Mas isso fui eu comigo, tendo a percepção ali. Não tem um treino, né? Não de um treino, não de nada. Não que você não tenha, entendeu? O Rafa mesmo, ele é especialista em treinamentos, assim, e justamente desse conjunto de tudo é uma coisa só, eu não vou treinar o meu físico só, não existe o cognitivo separado, eu tenho que fazer um conjunto para treinar tudo isso. Então não é que não existe, mas dentro da arbitragem, eu não vejo ninguém com conhecimento até hoje para dar um tipo de treino que desenvolva isso. E aí você fala de milhões e milhões, business, negócio, cobrança. Você falou, tem, sei lá, 3 ou 4 por ano que faz esse mini curso por uma temporada de, sei lá, tantos 80 e tantos jogos. Sim. E às vezes o árbitro faz Série A, Série B, divisões menores. Exato. E aí bate num ponto, Thiagão, que eu acho que é legal a Renata falar também, que é quando o árbitro faz uma cagada gigantesca, os caras dão uma geladeira nele. Ele toma. E acho que é pior pro árbitro nesse caso, Sim. né? Porque ele vai ficar muito tempo sem atuar e quando ele voltar, com todo o perdão da palavra, vai ficar com o cu na mão. De errar de novo, pode errar mais, né? E a geladeira é dada, sendo que o árbitro, como a Renata mesmo colocou, não tem uma preparação adequada, uma metodologia, uma didática pronta pra ele, né? E aí entra num ponto que eu ia te perguntar. Beleza, fui pra fazer a tal da reciclagem. Isso daí realmente é suficiente? Não é, né? O que é a reciclagem? Exatamente, entendeu? o que é a reciclagem? Esse é o ponto, né? E assim, isso existe há anos, que na verdade, assim, vamos ser sinceros, é a geladeira, você vai ficar sem escala, sabe? Até sem agora, trabalhar. sem trabalhar. E você entra num ponto que, assim, quando você comete um erro, até dentro disso que você estava falando, o que você quer? O próximo jogo. O próximo jogo, né? Pra acabar com aquilo e falar assim, ufa, fui bem, acertei e consegui me recuperar aqui. O jogador tem sabe? O jogador tem isso. Aí você tem um outro ponto quando você fica na geladeira. Vamos dizer, estamos no fim da temporada. Os jogadores vão tirar férias. Os árbitros também, porque vão acabar os jogos. Quando você volta, por mais que você tenha treinamento ou você teve uma lesão, você demora para pegar ritmo de jogo. A arbitragem também. Eu lembro o início de temporada que a gente começava com a Copa São Paulo, aqueles moleque voando. Nossa, e você assim tentando entrar no jogo. Às vezes você nem comprometia, mas você mesmo com você acabava o jogo, você sabia que estava abaixo, que você rende mais do que aquilo. Porque até você entrar no jogo de novo, demora você pegar o ritmo de jogo. Com o árbitro é a mesma coisa. Então assim, uma geladeira pode piorar a situação ao invés de melhorar. E é o que eu falei na ESPN até, depois do fatídico São Paulo e Palmeiras, do lance do Abate. Eu falei, o Abate, anunciaram que o Abate tá na geladeira. Eu falei assim, ele foi na geladeira pra quê? Pra ter instrução com quem sabe menos do que ele? Porque é isso. Esse é o ponto. Sabe, o Abate hoje, ele tá num processo de Copa do Mundo. Ele veio de um Mundial de Clubes. Ele é um árbitro, apitou a final de Olimpíadas. Ele é um árbitro que tá o tempo inteiro... Em jogo grande, né? Em jogo grande e recebendo o quê? A instrução direto da FIFA. Ele tá, porque ele tá nesse processo. Aí, ele vai na geladeira na CBF pra ter instrução com quem sabe menos que ele e que instruiu ele errado. Porque ele errou naquele lance em função de instrução que veio errada da CBF. Então, assim, é uma bola de neve gigante
Que aí você afasta o árbitro pra ele ter instrução de quem sabe menos do que ele, pra ele voltar depois e não tá no ritmo de jogo. É muito louco. Até aproveitando o gancho da pergunta, eu vi a sua análise, foi muito boa a análise do lance do Ramon Abate, né? Que eu acho que talvez das diversas polêmicas de arbitragem no Campeonato Brasileiro, essa talvez seja a principal. Eu queria saber a sua opinião em relação aos lances polêmicos, o que você acha que pode ter acontecido ali com as decisões erradas do Ramon, porque às vezes a impressão que eu tenho é que quando o cara toma uma decisão polêmica, não necessariamente errada, às vezes acaba condicionando ele na outra. Talvez o medo de errar, enfim, uma insegurança de mostrar que talvez o VAR chamando, não sei. E também a cabeça, porque como você disse, ele pegou uma geladeira agora e eu achei horrível. Teve muita gente comemorando, nunca... Primeiro que é a profissão dele. Os árbitros não são profissionais, mas hoje o cara recebe ali R$7.000 por jogo, um árbitro do cargo dele. Se ele pega ali 6 jogos no mês, 4 jogos no mês, ele tem um salário muito bom. Mas também é um cargo muito estressante, é uma exigência muito alta. Então, analisando todo esse contexto, o que aconteceu, que você acha ali de campo, você que tem experiência de campo, e o que a CBF tem que fazer para que isso não aconteça mais? Porque você já deu um ponto aqui, né? Foi uma instrução. Então, eu acho que o principal ponto ali foi a instrução errada. Então, a partir do momento que você começa com uma instrução equivocada, que chegou para os árbitros na forma assim, toma cuidado se for sem querer, se é por querer. E isso eu sempre falei, gente. A regra antes, se a gente vai pela questão da mão, né? A regra falava assim, foi uma mão intencional. E por que saiu intencional, no meu ver, né? Que você fala até de deliberado, você muda a palavra ali. Porque eu não tenho como analisar a sua intenção. Você não tem como analisar a minha intenção. Entendeu? Eu vou saber qual é a sua intenção pro sábado à noite se você me falar qual é a sua intenção pro sábado à noite. Você vai saber qual é a minha intenção da onde passar o Réveillon se eu te falar. Senão você não tem como entrar na minha mente e saber a minha intenção. Sim. Não tem como você analisar a intenção. Assim como não tem, automaticamente, se você está analisando se é sem querer ou por querer, você está analisando a intenção. Também. Então você já está numa instrução equivocada aí. E aí, por que a regra até fecha em alguns pontos? Não é houve intenção, não houve. Houve maldade ou não houve. Eu não sei qual é o seu grau de maldade. A gente até muitas vezes acaba superficialmente pensando nisso, mas na hora de eu falar e analisar, eu não posso me basear nisso. E aí a regra te traz respaldos justamente para isso. Foi imprudente ou foi prudente? Eu vou analisar aí. Prudente eu cheguei para disputar aquela bola, sabe? Com prudência. A hora que eu sou imprudente, mesmo que foi sem querer, eu tive desatenção, eu agi sem precaução. Então, no prudente, eu ajo com precaução. Uhum. No imprudente, eu ajo sem precaução. Imprudente é falta, prudente não é. Eu vou analisar isso. Uhum. Ele agiu sem precaução, mesmo que ele tenha escorregado ali, ele foi deslizando. Como ele atingiu? Teve impacto na ação do adversário? É falta. E aí você vem de uma instrução errada. E não foi só. Naquele final de semana, se não me engano, também teve um pênalti ou a favor ou contra o Grêmio, que o braço estava aqui, ó, e bateu Foi aqui. contra. E que foi um absurdo também. E até onde eu sei, esses árbitros falaram, né, na reunião que tem depois lá com a comissão, eu aceito a punição, mas nós estamos errando porque vocês instruíram a gente errado. Caramba. Entendeu? E aí, quem paga o pato? Eu falo isso. Aí eles pagam um pato, eles ficam lá na geladeira e quem instruiu errado? Tá lá. Ganhando, Isso é trabalhando. Que é a comissão do Que caso. é a né? comissão, exatamente. Do mesmo jeito. Então, eu falo, a bola de neve é muito grande em relação à arbitragem. E aí, a cabeça de um árbitro nesse momento, não dá para falar que ela é boa, né? Muitas vezes você depende, na realidade que eles querem mudar o ano que vem, você depende daquela taxa. Entendeu? Você sem jogo, você não ganha. Então, isso pesa. Olha, eu tô sem jogo. E aí, como que eu vou pagar as contas? É uma coisa que pesa mais na cabeça do árbitro? É. O
profissionalizar, pagando salário, vai resolver todos os problemas? Não. Mas você diminui um peso. E aí você diminui uma insegurança do árbitro entrar em campo e falar assim, eu não posso errar, porque se eu errar eu vou pra geladeira e aí eu fico sem receber. Então você, a partir do momento também que você profissionaliza, você dá uma segurança a mais, entre aspas, pro árbitro entrar em campo. Então, assim, são vários pontos que você precisa analisar ali para você ter a noção de como funciona a arbitragem e quanto aquilo interfere ou não. Né? O lance ali em si, você vem de uma instrução errada, e é isso que você fala, de como a cabeça continua depois. Né? Eu fui pro intervalo, o celular, na teoria, tem que ficar desligado, né? Sabe que... Mas muitas vezes, mesmo com o celular desligado, às vezes a própria torcida, o treinador, o jeito que... Segurança que tá na porta. E assim, o jeito que o time reclama, você já sabe que alguma coisa você fez ali. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma. Eu errei aqui, vou compensar aqui? Não, porque aí eu tô errando 2 vezes. Exatamente. E eu só tô aumentando os meus erros no jogo. Eu só tô piorando a minha situação. Mas o que pode acontecer quando você sabe que acontece um erro? Não que você vai errar aqui para compensar, mas a sua concentração. Sua concentração baixar. Vocês lembram do Santos e Corinthians, do triplo impedimento, que saiu um gol do Corinthians na Vila Belmiro e tava os 3 lances impedidos? Que ano foi isso? Foi o ano, se não me engano, foi 2005, no ano da máfia do apito. Que voltou os jogos, voltaram os jogos, 11 jogos. Se não me engano, foi nesse ano. E aí, por exemplo, o que acontece? Né? Você via assim, ele estava impedido primeiro, o Bandeira não deu. E aí veio pro segundo, o segundo lance estava impedido também, ele não deu, veio o terceiro lance. Foi tudo no mesmo lance. Tudo, foi a sequência. Nossa. Os três impedimentos e saiu o gol. E deram o gol. Não tinha VAR, não tinha nada disso. E o gol foi dado em 3 impedimentos na sequência. E aí, eu olhando aquilo, eu lembro que eu pensei assim na época. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele ficou em dúvida no primeiro, aí ele desconcentrou no segundo, aí o segundo já aconteceu, e aí quando ele viu já estava no terceiro e estava desconcentrado, e se perdeu. E quando você conversa com ele, ele fala, foi isso mesmo. Ele falou isso, então. Entendeu? Então, assim, no primeiro eu fiquei na dúvida. E aí eu não marquei. E aí já foi uma sequência, eu perdi os outros 2. É muito rápido. Então, assim, a falta, assim, de... Aquilo que eu falei, piscou errado, uma falta de concentração no momento, você vai perder o lance. E esse caso do Ramon é um lance, assim, foi muito pênalti, né? Muito, ele tava bem posicionado. Sim. E eu lembro, na comunicação dele com o VAR, ele fala, a bola não estava em disputa. Existe isso na regra? E assim, aí são 2 erros, né? Que existe, eu não vi. Porque assim, a bola tava vindo aqui, o jogador tava vindo também. Se não tem o contato, o segundo jogador pegaria a bola. Exatamente. Então assim, não é que a bola não tava em disputa. Aquele jogador que foi derrubado, ele poderia sim seguir na jogada, mas independente disso, existe a falta fora do lance. O que pode acontecer numa falta fora do lance que não tem disputa de bola? Você entender que aquele jogador que sofreu a falta, o time dele tá com a posse e tem uma vantagem. Então não vou parar aqui para marcar essa falta se a equipe dele tá com bola. Exatamente. Agora, fora isso, se o time dele não tá numa vantagem, eu tenho que parar e marcar essa falta aqui fora da disputa de bola. Então não existe isso, a bola não tá em disputa. O que existe, muitas vezes, disputa de bola e fora da disputa de bola, é quando a gente vai falar de um cartão vermelho, de jogo brusco grave e conduta violenta. O jogo brusco grave, que é aquela entrada forte, né? Ou até a bola tá vindo aqui e eu dou uma abraçada aqui em você, mas os 2 tá cabeceando a bola tá em disputa com nós 2. Foi com uma força excessiva, você considera jogo brusco grave. Aí nós estamos disputando a bola tá no pé, e eu te dou o gatilho aqui, eu não tava disputando a bola com você, porque a bola não tá de disputa nesse contexto aqui, tá embaixo. Aí já vira pra conduta violenta. E aí uma conduta violenta, numa hora de um julgamento, agrava a situação, porque não tinha disputa de bola. Mas não é que vai deixar de ser falta. Só não vai ser falta se a bola estiver fora de jogo. Então não existe isso, a bola não tava em disputa.
vou ser sincera, é até pior. Quando você isso que eu ia escuta falar. isso Será que ele tentou se de justificar? árbitros de elite. O cara é FIFA. O cara fala um negócio desse é um desconhecimento absurdo da regra. Tem isso também. Que a gente sabe que ele não tem esse desconhecimento. Ele tem o conhecimento. E aí bate Mas no aí ponto... veio a instrução. Porque o cara fica na dúvida, vê o chefe e fala, mas cuidado, vê a intenção. Pô, é foda, cara. Mas eu vou contar pra vocês, tinha aprimoramento que a gente ia, e aí nesses aprimoramentos que você faz campo, e aí você faz também sala, né, que passa os videotestes e tal. Aí eles vinham, né? Não esqueço que eles vieram e falaram assim, esse lance é pra amarelo. Aí você só vê a carinha. E eu lembro que eu era árbitro na época, né? Você olha um pra cara do outro. Você sabe que não é. Aí Você faz sabe que não. Aí não, e a gente... Aí eu até entendo quando eles falam assim, eu preciso que vocês façam isso pra gente justamente ter critério. Mas, gente, é uma orientação que você que entende o jogo, que você tá no jogo, que você vê aquilo, você olha e você fala assim, tudo bem, você fica quieto ali, só olha um pra cara do outro, mas você sabe que no campo de jogo não tem como você seguir aquilo. Sim. Eu fui num treinamento da FIFA em 2019 e você faz muito videoteste, né? E isso é muito treinamento do árbitro. Então, olha, esse lance foi uma falta. Sem falta, é tiro livre direto, tiro livre indireto. Sem cartão, cartão amarelo, cartão vermelho. Então, você olha o lance, você faz um xizinho. E aí, nesse curso da FIFA, que foi até na França, e aí tinha árbitros do mundo inteiro, eu lembro que teve um lance que todo mundo colocou vermelho. E aí, depois eles vão corrigir. Na hora de corrigir, aí a instrutora, é amarelo? Porque é aquilo que a gente fala hoje, não tem o contato pleno, pegou de raspão, mas pegou de raspão na altura do joelho, rasgou meião, entendeu? Mas não, isso é amarelo, pra FIFA isso é amarelo. Eu não esqueço a árbitra da África do Sul falando assim, olha, licença, desculpa, eu tenho que respeitar o que vem de instrução da FIFA, mas no meu país, se eu não der vermelho num lance desse, eu só saio com a polícia de campo. É verdade. É verdade. É o famoso calor do jogo. E é o contexto de onde você tá apitando. Então, e aí eu acho que esse é o outro ponto. A FIFA faz umas orientações e umas regras pensando no futebol europeu, que você não tem as entradas que nós temos aqui. Sim. Sim. Entendeu? Faz um favor pra mim. Pega nosso colegiado da International Board e joga em Osasco. É isso! Vamos ver se em Osasco Vai na é Argentina. falta. Vamos ver se na Bomboneira é falta. É isso! Uma vez eu fui fazer um torneio, assim, nos Estados Unidos, Disney Cup e o West Cup, que acontece lá em Minneapolis. E aí, você pega os times do mundo inteiro. Aí você ia apitar um jogo que era Japão e Suécia. Nossa, que lindo, né? Um respeita o outro. Aí você ia apitar, pergunta-se nas criançadas, acho que era sub-12 na época. Brasil e Argentina, como que acabou o jogo? Pau quebra. Menos 3 de cada lado. É isso. É o tal do contexto. É o contexto. Você tem que entender a realidade de onde você tá. O que funciona na Europa, muitas vezes não vai funcionar. Tanto Quase que os sempre. nossos árbitros apitam aqui de um jeito e vai apitar um outro torneio. Mas na apita de Libertadores, outro. o mesmo árbitro do brasileiro apita a Libertadores já é diferente. É isso. Já é diferente. E aí eu tenho uma premissa, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Desde quando eu conheço de futebol, não tanto quanto Renata, mas assim, sem querer também é falta. Então, já parte daí. E aí, eu já te ouvi falar sobre isso, eu queria que você falasse aqui pra gente. Você é a favor de ter ex-jogadores na cabine do VAR? Eu sempre bati nessa. Eu acho que desde que o VAR surgiu, eu falo isso na ESPN. Eu falo assim, quando que a gente vai colocar, não só na cabine do VAR, numa comissão de arbitragem? Porque eu também sou contra esse negócio de comissão de arbitragem ter que ter ex-árbitro só. O melhor chefe de arbitragem que eu tive foi o Coronel Marinho, que nunca foi árbitro. É verdade. Por quê? Porque ele entendia de gestão de pessoas, além de tudo. E aí ele se respaldava, entendeu? Com quem conhecia. Então, pra mim... Ficou muitos anos na federação. Ficou né? muitos, e depois na CBF. Sim. Então, assim, foi o melhor chefe que eu tive de arbitragem. Então, eu defendo, por exemplo, uma comissão multidisciplinar. Eu não quero... posso ter 2 árbitros, mas eu posso, de repente, ter uma pessoa de gestão de pessoas. Eu posso ter um preparador físico que não tenha sido árbitro e que entenda disso. Eu preciso de uma
psicóloga, entendeu? Eu preciso de multifunções, sabe? Não é encher 15 ex-árbitros lá. Não é porque você foi um árbitro FIFA e fez grandes jogos que você vai ser um bom gestor. E é isso que a gente mais vê acontecendo. Então, você ter essa noção, hoje quando os árbitros falam assim, eu quero ser árbitro, o que eu faço? Eu falo assim, 2 coisas, vai apitar várzea e vai jogar bola. Vai jogar bola. Nem você que tem for na que pelada, entender, né? mas é Cara, pelada. jogar bola. Vai entender o que é contato físico de jogo que tá ok e vai entender o que é contato faltoso que ninguém vai admitir. Porque contato tem. Eu tenho que saber diferenciar o que é de jogo e o que é faltoso. Total. Eu preciso entender o clima do jogo. Porque tem hora, eu falo isso, o árbitro, eu tenho o meu estilo. O melhor estilo é aquele que se adapta ao que o jogo tá pedindo. Exato. Porque tem hora que o jogo tá sossegado. Um 0-0 tá bom pros dois. Saiu um gol, Já o mudou jogo tudo. muda. E aí você também tem que entender isso e mudar o seu estilo muitas vezes de apitar. Aquela falta que você não tava apitando, de repente você vai passar a apitar. E aí o jogo empatou de novo, controlou, você pode voltar aquele estilo lá atrás. De repente você tem várias formas de apitar um só jogo. Mas quantos conseguem ter isso? Por que o Klaus chegou onde chegou? Porque jogou bola. E joga bem. Exatamente, entendeu? Então assim, você precisa disso. Então eu acho que um ex-jogador ajuda muito. Não só numa cabine de VAR. Porque você tem lances, eu falo muito isso, até na própria ESPN. Eu brinco que, assim, a regra só é clara pro Arnaldo porque ele é um ser muito evoluído. Porque pega o livro de regras ali, ela não tem nada de clara. Mas tem parte da regra que é aquilo pronto e acabou. Você foi comemorar um gol, você tirou a camisa, é cartão amarelo. Não é interpretativo, é claro. Agora, onde que complica? São nos lances interpretativos. Foi pênalti, não foi pênalti. Foi falta ou não foi falta. É amarelo ou é vermelho? E aí, não é tanto a regra. Aí é você entender e conhecer de É futebol. o feeling do cara ali na hora. Entendeu? E aí um ex-jogador nessa hora, pra mim, pode ajudar demais. Ó, isso aqui, pelo contexto do jogo, pelo que... Isso aqui tá ok. O problema é quando você pega, assim, eu adoro o Zé Elias, tá? Mas aí a gente brinca, né? Na ESPN a gente brinca muito. Aquela solta lá Zé Elias, né? Então você precisa também ter um limite, que aí você põe ali na cabine aquele ali, ó. Deu um soco, não, Zé, mas tá tudo bem. O Zé fala que ele não era violento, ele é voluntarioso. Então, tá vendo? Adoro o Zé Elias, mas a gente brinca muito disso também. Às vezes num lance, por exemplo, aí pegando esse exemplo de um ex-jogador, tem aquele lance que o cara invade a área, simula o pênalti ou não simula o pênalti. Talvez o ex-jogador poderia auxiliar um VAR, né, desse daí. Esse contato físico é o suficiente pra derrubar ou ele força a queda? Entendeu? Já dobrou o joelho, já veio Exatamente, ele já veio, ele já sabe que, por exemplo, naquele lance ele não vai saber, ele parou pra esperar o contato. O contato veio. E o contato veio, entendeu? Então acho que nesse ponto um ex-jogador ajuda demais. E falando em critério, eu vi uma declaração ontem de uma jogadora do feminino do Corinthians. Ela deu uma declaração que me fez pensar muito. Ela falou o seguinte: pô, eu não sou de reclamar da arbitragem, mas a arbitragem tá muito igual ao masculino, que fica picotando o jogo. No feminino deixa o jogo mais rolar, a gente não pode seguir o que acontece no masculino. Você acha que existe uma diferença de arbitragem do feminino pro masculino em relação a essa questão de critério? Ou ali foi realmente um desabafo? Porque também pode ter acontecido, né? Eu acho que existe uma diferença de estilo de jogo. Mas assim, não é melhor ou pior. No sentido de que no feminino eu acho um jogo mais leal do que masculino. É isso. Então assim, as meninas, raramente você vê elas dando uma entrada que vai quebrar a perna. Quebrar a perna da outra. Sim. Raramente. Quando você vê isso no feminino, até assusta. Então eu vejo uma lealdade maior no futebol feminino. E aí, automaticamente, você consegue deixar o jogo correr mais. Sim. E é por isso que eu falo que você tem que entender o jogo que você tá apitando. E aí, eu acho que esse é um dos problemas da arbitragem hoje. Os árbitros não têm o feeling, os árbitros não entendem de futebol, e aí acabam complicando ao invés de facilitar a partida. Sim.
Uma dúvida que eu tenho, e eu queria a sua opinião. Você é a favor ou contra a disponibilização do áudio do VAR pós-lances polêmicos ou pós-partida? Eu tô adorando. Porque eu tô vendo cada absurdo que tudo bem, assim, me dá dor de estômago, eu fico sem dormir, eu fico mesmo, gente, juro pra vocês, porque eu falo, não é possível que eu tô ouvindo isso. Mas o VAR, né, eu acho que ele é uma ferramenta pra proteger o futebol, não é pra proteger o árbitro. Uhum. Então, se ele é pra proteger o futebol, a gente precisa dessa transparência. Precisa mostrar o que está acontecendo. E até para entender, porque através do áudio do VAR, a gente está vendo o tamanho do buraco. E está tentando entender como chegou nesse ponto e como arrumar. Então, eu sou a favor de que você tem que ter transparência. Dentro disso, o árbitro deveria ou não dar entrevistas depois de um erro? Eu não acho nem depois de um erro, eu acho que deveria dar entrevista. Muitas vezes, não ali, de repente, saindo do campo de jogo, Uma porque zona mista, talvez. numa zona mista. Porque aí numa zona mista, você já teve tempo de entrar no vestiário, rever. Baixar a adrenalina. E rever, porque ali no campo, muitas vezes, você não viu. E um ângulo muda tudo. Quantas vezes a gente já não viu um lance, você olha desse ângulo e você fala assim, pênalti. Aí vem um outro ângulo que você fala assim, nada. Só que o árbitro no campo, ele só teve um ângulo. Entendeu? Então, a hora que ele chegar no vestiário, ele vai poder olhar e falar assim, pô, no meu ângulo, realmente eu tinha achado que Eu aprendi com o meu chefe dele essa semana. Isso, a paralaxe, é isso mesmo. É uma das coisas, né, que a paralaxe, querendo ou não querendo, te dá uma sensação também do objeto numa posição equivocada. Então, assim, falar. Mas aí, apesar de eu ser a favor, a hora que a gente volta para sua pergunta, ouve o áudio do VAR, aí você ouve o áudio do VAR e imagina o árbitro falando, eu não sei se vai melhorar ou piorar a situação. Numa questão, por exemplo, do pós-jogo Ramon Abate, ele vai falar. Isso agora. O que ele vai confrontar, às vezes a conta não vai fechar, porque ele falou uma coisa na hora do VAR. E na explicação, talvez ele entenderia que ele realmente errou, foi mal. E como que ele vem publicamente falar assim, eu recebi uma instrução errada? Ele não vai falar. E outra, se ele fala, ele nunca mais apita. É muito complicado. É porque o árbitro fica exposto jogado aos leões, né? Exatamente. Ele tá jogado aos leões o tempo todo. Então você tem muito disso também, sabe? É uma situação complicada. Mas eu acho que o áudio do VAR hoje já meio que serve de entrevista, porque a gente consegue ver o que o árbitro do campo entendeu, apesar dele não ter o replay, e de como funciona a arbitragem hoje no vídeo. Essa solução que a CBF está trazendo para o próximo ano, do impedimento semiautomático, você acha que isso aí vai resolver mais de 50% dos problemas? É a solução? Tendo em vista que hoje, infelizmente, alguns árbitros têm usado o VAR como muleta. Sim. Deixado de marcar muitas coisas em campo. Como que você vê essa chegada do semiautomático? Eu falo que os árbitros em campo hoje, depois do VAR, né, a gente estava até falando disso, gente, antes aqui, que, tipo, realmente parece que o VAR virou uma muleta ali e eles pararam de apitar tudo. Agora, o semiautomático, a Premier League, na temporada anterior, né, que agora a gente já começou uma nova, ela tinha anunciado ano passado que ela ia instaurar, né, ali o VAR, colocar o VAR semiautomático em outubro. Aí chegou outubro, nada do VAR semiautomático. Por quê? Porque ela entendia que o VAR semiautomático, que a gente já via em algumas ligas, mesmo na Espanha e tal, ainda não era extremamente confiável para você adotar aquele sistema. Ela foi adotar no final agora da última temporada. Sim. Então ela adiou, acho que 4 meses, uma coisa assim, até realmente colocar depois 5 meses. Mas a hora que ela chegou num nível que ela falou assim, olha, esse eu acho que é mais confiável. Então assim, o semiautomático, querendo ou não querendo, hoje pra gente é algo mais justo, mais real, pela tecnologia que a gente usa hoje. Porque a tecnologia hoje é assim, o frame na bola é um que ele não tocou, outro que ele tá tocando e outro que a bola saiu. Então você também não tem um frame ali que é posição ok. Sim.
o árbitro falando pro técnico que tá ali, né? O técnico de vídeo. A linha mais pra direita, a linha mais pra esquerda. Eu Sabe, posso num colocar lance- uma linha aqui e você colocar uma ali. Eu vi isso num treinamento do VAR. Assim que o VAR surgiu, que eu fui num treinamento da CBF, eu vendo ali, era bem isso. Era o mesmo vídeo, com um deu impedimento, com o outro não. Por quê? Porque um falou, põe a linha mais pra cá, o outro põe a linha mais pra lá. Então, esse que a gente usa hoje não faz justiça. Não. Ele não é justo. Caramba. Olha. Sabe? E aí você tira uma decisão do campo que muitas vezes você aceitaria o erro justamente por ser ajustado o impedimento para levar para o VAR, que tem uma margem de erro de 30 centímetros, que é muita coisa, Tem Sim. bastante. né? Pelos estudos que mostram 28, 30 centímetros. Uma régua, pô. É uma régua. E aí não vai ser justo. Então eu acho que o semiautomático pelo menos vai trazer nessa questão do impedimento uma justiça maior em lances ajustados. E como que ele funciona? Ele tem um chip na bola, de contato? Câmera de cima. Você tem assim, na verdade, o Bam tem o chip na bola, né? Que é o O mais semiautomático mais caro. Você tem o chip na bola que ele consegue detectar o momento exato do toque. E aí você tem 29 pontos que são, vamos dizer, detectáveis nos jogadores. Que legal. Tipo um scanner. Então, exatamente. Tipo Da um hora. scanner do jogador. Então ele vai escanear, desconsiderando o braço, para Sim. fim de impedimento, qual o toque da bola e qual a parte do jogador que estava mais próximo da linha de fundo. Então, assim, perto da tecnologia hoje, que nós usamos aqui, ele é 1000 vezes melhor. É o mais justo. É o mais justo. Uma dúvida que eu tenho. Os árbitros da nova geração que estão em atividade mais odeiam a Renata Ruel ou mais amam a partir dos seus comentários de uma rodada polêmica? Cara, eu falo muito isso. Eu falo assim, tem que entender. Eu falo que, às vezes, eu nem bato muito nos árbitros. Eu bato na comissão, porque eu sei que o erro vem deles, muitas vezes. Pra mim, sempre vem, né? Porque, assim, a orientação no abate foi errada. Escalou esse árbitro, que esse árbitro não era pra estar escalado nesse jogo. Porque a gente vê politicagem. Total. Né? Você tem 10 árbitros FIFA. Nem todos ali são meritocracia. A gente sabe que tem árbitro ali que é política e não é condição. Né? Você vê errando e errando e errando, mas tá ali. Então, assim, eu bato muito na comissão. Muitas vezes eu não bato na arbitragem. E eu sempre falo assim, a análise ela tem que ser baseada na questão técnica e nunca pessoal. Eu não vou falar do profissional, ali, da pessoa. Pessoal, né? Né, da pessoa. Estou falando do profissional que estava no campo, e aí, pela minha análise, isso aqui é pênalti, ele errou, ele estava mal posicionado. Pela minha análise, ele acertou, baseado nisso. E aí, eu sempre trouxe, e até esses dias, um árbitro falou para mim, ele falou assim, eu aprendo com você. Por quê? Porque você traz a regra do jogo. Então, eu tento desenvolver isso, e é lógico que tem hora que você tem que bater, porque é isso que eu falo. Eu acho que esse ano foi assustador, porque a gente viu muitos erros claros, sabe? Teve o feminino ontem, Corinthians e São Paulo, a Johnson, né? Johnson. A Johnson agrediu a menina, e aquilo lá é indiscutível que é agressão. Como que o VAR não chama para aquilo? Então, isso para mim é erro absurdo. Isso eu não tenho como defender. E aí eu fico revoltada, assim, aí eu faço aquele discurso mais assim. Agora, outros, eu entendo que você vai ter certos tipos de erros que pelo ângulo, pelo não sei o quê, ou pela complexidade do lance, você vai deixar passar. Agora, tem lances que são inadmissíveis. E aí eu vejo os árbitros, assim, muitos, né? Lógico que tem os que te odeiam, que não querem falar com você mais, mas muitos falando assim, sabe? Eu gosto das suas análises porque eu aprendo com elas. E eu acho que isso é a melhor parte, porque o que você precisa, né? Eu falo, não adianta eu falar assim, foi pênalti, não foi pênalti. Não, eu tenho que trazer o conhecimento da regra, o meu entendimento de futebol, fazer uma análise em cima disso, para você falar assim, por isso, eu entendo que era vermelho. Por isso, eu entendo que não foi pênalti. E
E querendo ou não querendo, muitas vezes eles te escutam. Teve uma vez um árbitro que estava me assistindo na Premier League. E aí teve uma mão que eu falei assim, ó, esse tipo de lance a Premier League não vai marcar como mão. E foi muito legal porque ele estava num pré-jogo dele, ele estava no hotel assistindo a Premier League na hora do almoço. E aí no dia seguinte ele me ligou. Você viu o meu lance? Jogo do Brasileiro Série A. Você viu o meu lance? Tal, que eu não marquei pênalti, não falei isso pra ninguém, mas você me influenciou com o seu comentário ontem no jogo da Premier League. Porque realmente o lance que aconteceu no meu jogo, na Premier League não iam marcar. E eu não acho que aquilo é pênalti, mas aqui eles dão. Entendeu? Que então, legal. assim, querendo ou não querendo, eles também estão de olho em certas análises e certos pontos, e isso faz a diferença. Assim, tem os que odeiam, assim, que não quer te ver, sabe? Que acha que é pessoal. E eu quero que entenda, não é pessoal. Até vou citar aqui, sabe? Numa boa. O Marcelo de Lima Henrique, quando a gente se encontrou, ele falou assim, Renata, o que você tem contra mim? Eu falei assim, nada. Nada. Entendeu? Eu não tenho absolutamente nada contra você. Mas são análises que eu tenho que fazer e que eu discordo muitas vezes da sua decisão. Eu falei assim, nem é você que eu mais falo. Se você, porque assim, ele até achou que era uma coisa de idade, sabe? Porque o Marcelo tá com 50 e poucos. Ele já tá. Falei, jamais é etarismo. Não tenho esse preconceito, até porque eu acho que quanto mais experiência, você consegue levar melhor o jogo. Sim. A questão é decisão, erro técnico. Eu falei assim, eu bato muito mais no árbitro mineiro, que pra mim erra muito mais do que em você. E ele é novo. Então, não leva isso pra um lado de idade que não tem absolutamente nada a ver. E aí foi até legal, porque você teve esse tipo de conversa e conseguiu explicar. Então, muitas vezes acho que é pessoal. E não é. O Marcelo teve, acho que há 3 semanas atrás, tem um lance que viralizou, que ele faz uma corrida, um deslocamento assim, em velocidade num contra-ataque. Depois a gente bota no link aqui, que realmente não tem nada a ver com idade, ele tá em forma tranquilamente ainda pra continuar pitando. É isso. E eu bato no outro que é muito mais novo. É questão técnica. É questão técnica. E aí a gente vai falar sobre um ecossistema, porque você bateu num ponto que o árbitro é o testa de ferro de todo esse ecossistema. Tem por trás a CBF, os clubes e os treinadores. Pra não falar que é só os estrangeiros, porque o Abel, eu acho que ele faz mais um desserviço, é uma opinião minha, do que ele ajuda a arbitragem brasileira. Eu vou falar do Mano também, que é um cara que me reclama muito, né? Esses caras influenciam torcidas, influenciam pessoas e às vezes muito não contribui também com o calor do com o calor do espetáculo. Também. Como tentar fazer também pra aproximar mais esses caras da arbitragem, pra eles entenderem que são seres humanos ali também, que ninguém erra porque Ou quer. de fato, Porque eles reclamam que nos primeiros 6 jogos perdendo, eles são mandados embora, eles acabam fazendo a mesma coisa às vezes com os árbitros, né? O Abel é até interessante, que quando o Abel chegou no Brasil, eu fui atrás de um amigo meu que era árbitro em Portugal. Uhum. E eu consegui fazer uma matéria bem legal para a ESPN, justamente com esse árbitro. E assim, a manchete, até assim, o tema foi: se o Abel continuar como ele era aqui, ele vai ser muitas vezes expulso aí. E foi o que aconteceu. Então, tudo que ele falou para mim realmente acontecia. Então, não é um Abel que chegou aqui e virou aquele Abel explosivo, né? Ele já era assim em Portugal, inclusive. E aí a gente, assim, eu acho que é importante a gente entender justamente isso, né? O produto, eu falo que o futebol é um produto. Uhum. E para a gente valorizar o nosso produto e ter qualidade no nosso produto, um produto de qualidade, entregar um produto de qualidade, você tem várias vertentes que fazem parte do futebol. A arbitragem é uma delas, você precisa ter qualidade na arbitragem para você elevar a qualidade do produto futebol. Você tem que ter gramados bons para você elevar a qualidade do produto futebol. Você tem que ter um torcedor que ajude, que não cometa preconceito, racismo, para você elevar a qualidade do produto futebol. Você tem que ter jogadores que pratiquem o fair play
E o fair play não é você devolver a bola na lateral quando o outro time jogou para fora para o seu jogador ser atendido. Fair play é você não dar uma entrada violenta no seu adversário, é você não reclamar com a arbitragem, é você não simular uma falta, é você não perder tempo para repor a bola. Tudo isso é o jogador que tem que fazer. E aí, a partir do momento que você faz isso, você também vai elevar a qualidade do produto futebol. É o treinador entender qual é o papel dele ali e como ele pode ajudar ou prejudicar o futebol. É uma equipe ter o fair play financeiro, que a gente fala. Então, dentro do produto futebol, a mídia fazer a sua parte. Eu acho que todo mundo tem que colaborar para elevar a qualidade do produto futebol. E a partir do momento que você tem um produto de qualidade, ele vai se tornar mais atrativo. Vai. E todo mundo vai ganhar com isso. Então, assim, eu entendo muitas vezes, e aí eu também não vou falar que eu não entendo, porque eu vou contar aqui para vocês também. Eu falo assim, vale muito para todo mundo. Vale para o árbitro, vale para o jogador, vale para o treinador. Entendeu? Muitas vezes, eu sempre falei assim, o árbitro ele tem que ser o equilíbrio do jogo. Porque, de repente, aquele jogo, se o treinador perde, ele é mandado embora. E a cabeça dele tá 1000. Um jogador, se ele perde aquele campeonato, ele fica sem time também e a cabeça tá 1000. Então, assim, o árbitro precisa ter esse equilíbrio, muitas vezes, entrando no campo de jogo, de entender o que está acontecendo. Isso é fundamental. Você entender a situação, que muitas vezes o árbitro é um gestor também de pessoas ali. Que é aquilo que eu falei. Tem várias habilidades que ele precisa desenvolver. Negociação para levar o jogo. E cada árbitro tem o seu estilo. Então, assim, se eu entender que eu fazendo a minha parte melhora, maravilha. Mas eu também entendo que muitas vezes o técnico tá nessa situação e não é só isso, cara. Vamos ser sinceros, assim. A gente assistindo o jogo, você vê o árbitro errando aqui.